Quais são as melhores SAFs de 2026? Corinthians deve virar SAF, Santa Cruz está muito próximo, Fluminense também próximo e São Paulo começa a discutir essa possibilidade de virar SAF. Vamos ver qual a melhor SAF está se formando e como elas entram nesse mercado do futebol para 2026 agora. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu sou Diogo Cunha, cara, seja bem-vindo ao Torcedorismo. Aqui a gente fala de futebol brasileiro, a gente fala da parte do campo, a gente fala de contratação e também dessa parte financeira. Hoje a gente vai falar dos clubes que estão em processo de formação de SAF, né? Estão se estruturando, estão indo para o caminho das SAFs. Alguns muito mais próximos do que outros, né? Por exemplo, Fluminense e Santa Cruz devem entrar por esse caminho ao longo da temporada 2026 ainda. O Corinthians começa a se estruturar nisso também. O São Paulo começa a pensar, mas a SAF do São Paulo é que está mais distante nesse momento. Você vai entender tudo nesse vídeo, então comenta aqui embaixo se você quer ou não que seu time vire SAF e se inscreve no canal. Clica no inscreva-se, estamos com quase 112 mil inscritos, os torcedoristas estão crescendo, então se inscreve aí no canal. Vamos começar pela notícia mais próxima de nós, né? A Safiel, cara, meu irmão, Safiel, a SAF do Corinthians, que está prometendo quitar a dívida da Arena, tá? Neoquímica Arena, e derrubar o transfer ban se a diretoria do Corinthians assinar um memorando. Então, meu camarada, já tá aquela pressão absurda pro Corinthians virar SAF. Como é que isso funciona? Porque para derrubar o transfer ban, tem que ser agora, meu irmão, tem que dar o dinheiro agora. Mas aí, o Corinthians vai virar SAF amanhã, depois de amanhã? Não, você vai entender, olha só. O que é a Safiel? A Safiel é um projeto muito parecido, né, como o do Fluminense, tá? O Fluminense lançou esse projeto aí há 6 meses atrás e os corintianos gostaram dessa ideia, que realmente é uma excelente ideia, que é composta por corintianos abastados, ou seja, galera corintiana com muito dinheiro, empresários corintianos com muita grana, comprarem o Corinthians, ou seja, vai ficar dentro de casa, os corintianos cuidando do Corinthians. Não é a mesma coisa que você vender o seu clube para um cara do exterior que não tem essa conexão sentimental com o seu clube. Então, parece ser algo mais confortável vender para alguém que torce para o clube, né? A proposta da Safiel é aportar quase 600 milhões de reais para implementar no Corinthians, tá? Então, eles se comprometem a quitar a dívida com a Caixa Econômica Federal de 550 milhões de reais pela construção ou financiamento da Neoquímica Arena em até 6 meses, meu camarada. Então os caras estão se comprometendo a aportar no Corinthians de cara 550 milhões em 6 meses para pagar imediatamente a dívida com a Caixa e pagar mais 35 milhões do transfer ban com o Santos Laguna, né? Então o Corinthians está impossibilitado de contratar jogadores, né? De inscrever jogadores. Então, somando isso aqui, dá quase 600 milhões de reais que eles estão prometendo em até 6 meses, sendo que os 35 milhões já vão para agora, essa semana aí, essas próximas semanas, para levantar o transfer ban. O aporte financeiro desses 35 milhões funcionaria como um adiantamento. Se a Safiel for aprovada, ou seja, os caras estão correndo para dar o dinheiro agora, já pressiona o Corinthians, tá? E aí depois começam-se os trâmites internos para transformar um Corinthians em SAF, e aí para realmente vender essas ações para esse grupo da Safiel. Mas por enquanto é uma entrada e depois haverá toda a discussão e votação de como será feito a transição, né, de uma administração para outra. Se a Safiel for aprovada, esse valor será convertido em ações, ou seja, como se os investidores já estivessem com esses 35 milhões comprando algumas ações do Corinthians. Se o projeto não prosperar, ou seja, se a SAF não for aprovada, aí, meu irmão, o Corinthians vai precisar devolver o dinheiro. Ou seja, é mais dívida que o Corinthians vai contrair, mas dessa vez com um grupo de investidores. Esse memorando autorizaria os líderes da Safiel a prospectarem investidores dispostos a aportar dinheiro no projeto, tá? E também daria pontapé a uma auditoria interna para verificar a real situação financeira do clube, até porque ninguém vai comprar o Corinthians sem saber exatamente onde está pisando. Essa auditoria interna é para realmente levantar
todas as dívidas, todas as receitas, tudo que o Corinthians deve e para fazer realmente um valuation, como se chama, né? Ver o valor real do Corinthians, o tamanho da dívida do Corinthians e da receita do Corinthians, para aí sim que se faça uma proposta de compra do Corinthians. A assinatura do memorando de entendimento é um passo importante, mas não significa aprovação imediata da SAF. Para que o projeto prospere é necessária uma mudança no estatuto do clube. E aí, meu irmão, vai ter discussão, vai ter gente contra, vai ter gente a favor, vai demorar um tempo aí. Mas o Corinthians entraria mergulhando nesse processo de transformação em SAF. A Safiel transformaria o Corinthians em SAF com cultura empresarial e gestão profissional de futebol, tá? Seria separado do clube social. O projeto prevê que a SAF corintiana detenha todas as propriedades do futebol do Corinthians. Futebol masculino, feminino e categorias de base, tá? Essa empresa seria uma holding com ações disponíveis para compra no mercado. Haveria duas classes de ações, uma destinadas a torcedores e investidores, tá? Então só torcedores do Corinthians poderiam comprar essas ações aí de proprietários, né? E outra seria voltada a investidores institucionais não torcedores, a galera que quisesse aportar dinheiro no Corinthians, tá? Então, hoje, né, o Corinthians tem uma dívida na casa de 2,7 bilhão, de acordo com o último balancete disponível, e a SAF estima que conseguiria captar entre 1,6 e 2,5 bilhões de recursos utilizados para reestruturar as dívidas, inclusive a da Neoquímica Arena, modernizar o CT, construir CT para base, investir no elenco, melhorar a infraestrutura, sistemas, processos, compliance e governança. Cara, eu já falei aqui, já tem uma entrevista gigante, né, com o Caio Sanches, um cara que é especialista nisso, em fusões de SAF, né? Ele já falou sobre o Corinthians. Se você quiser dar uma olhada nessa entrevista, é um vídeo muito interessante sobre SAFs. Eu vou deixar aqui, ó, no card. É só você clicar aqui, depois você assiste essa entrevista se quiser entender melhor. Mas ele já tinha dito que o Corinthians, cara, é como se fosse um transatlântico para se manobrar. É muito difícil você transformar o Corinthians em SAF. Esse é o pontapé inicial. É um processo que vai demorar. O fato do Corinthians assinar esse memorando e levantar o transfer ban não significa que a SAF vai ser aprovada. E, cara, o que são mais 35 milhões, caso a SAF não saia do papel, o que são mais 35 milhões para alguém que deve 2,7 bilhão, né? Então, assim, se o Corinthians não aprovar essa SAF, vai ter que pagar esses investidores posteriormente. Mas, a princípio, começa-se a falar em Corinthians SAF. Cara, todos os times do Brasil vão se tornar SAF. Esquece, todos vão se tornar. Não vai ter como competir sem se tornar SAF. É um caminho sem volta, seja agora já o Corinthians ou daqui a 1, 2, 3 anos, mas o Corinthians vai ter que virar SAF. E essa é uma oportunidade boa. Agora, tem que se olhar direito essas propostas, porque ir a toque de caixa assim, né? Não, eu preciso muito levantar um transfer ban, então vamos aceitar o dinheiro desse cara e depois a gente vende o clube pra ele. Calma, tem que prospectar o mercado. Corinthians e Fluminense ficaram mais de 2 anos, 3 anos aí prospectando. Botafogo e Fluminense ficaram mais de 3 anos prospectando. Não é de uma hora para outra. Tem que ver quanto realmente o time vale, quem quer investir. Com calma, tá? Mas o Corinthians dá esse pontapé aí para se transformar em SAF. No Santa Cruz, o Santinha, meu camarada, a SAF já foi aprovada, tá? A SAF do Santa Cruz já foi aprovada em Assembleia dos Sócios com 98%. Isso foi no final de novembro, tá? E todos dizendo que será a maior SAF do país, né? A proposta dos investidores datada de janeiro promete gerar um valor de R$1 bilhão em até 15 anos no Santa Cruz. Então, o Santa Cruz é o que está mais avançado. O Santa Cruz já passou por essa Assembleia dos Sócios. Posteriormente, ainda teria que passar pelo Conselho Deliberativo, que já ratificou a venda do clube, tá? Decisão foi em última instância interna sobre o tema, então Santa Cruz deu mais um passo importante. Isso aqui foi no meio de dezembro ali, 16 de dezembro, com a presença de 91 conselheiros, o Conselho Deliberativo do clube ratificou a operação que já havia sido aprovada anteriormente na Assembleia dos Sócios. E agora o Santa Cruz virará uma SAF. O que falta para o Santa Cruz realmente virar SAF? Cara, falta a Justiça ratificar essa venda. Por que precisa a Justiça? A Justiça precisa aprovar os investidores, porque o Santa Cruz está em recuperação judicial, então a Justiça precisa entender, né, quem vai investir no Santa Cruz para aí sim assinar a venda de 90% das ações. Como será, cara? 1 bilhão em 15 anos e a SAF já está prometendo 36 milhões de reais de investimento nessa temporada 2026 na Série C. Então, ó, sob a promessa contratual de garantir um mínimo de 36 milhões para o Santa Cruz, a SAF chegará como desafio de ter a maior folha salarial de 2026 na Série C. Como será essa composição desses milhões, tá?
não será exclusivamente dinheiro novo saindo do bolso dos investidores, mas sim uma espécie de coparticipação financeira entre os acionistas e as receitas já da associação do Santa Cruz. Então, os acionistas vão botar uma grana, mas também vão utilizar a receita que o Santa Cruz já gera, né? Por exemplo, a receita obtida pelo Santa Cruz em 2024, ano que ficou sem calendário nacional, foi de 17 milhões de reais. Considerando o cenário da Série C, como será na próxima temporada, a SAF precisaria aportar, nesse caso, quase 20 milhões, o que geraria os 36 milhões pretendidos. Porém, cara, a Série C gera mais dinheiro do que não ter calendário, né? Então, provavelmente, né? Olha aqui, ó. Se assim fosse, o elenco teria uma média de 3 milhões de salário por mês, valor semelhante ao que o clube da Série A gastam, tá? Mas não vai ser dedicado exclusivamente à folha salarial e também a aquisição de jogadores, mas o Santa Cruz chega com a principal folha salarial para a Série C por conta da sua SAF, tá? Então, o Santa Cruz vem muito forte com essa SAF em busca de um acesso para a Série B, tá? Falando agora do São Paulo, meu camarada, proposta da SAF do São Paulo, né? Já falei sobre isso aqui. O que aconteceu, cara? O São Paulo é o que está mais longe, tá? O São Paulo recebeu uma proposta externa, tá? Investidores chegaram no São Paulo e falaram assim, tenho interesse em comprar o São Paulo. E o São Paulo nunca foi ao mercado e falou assim, tenho interesse em vender o futebol. Não, foi o contrário o movimento. Investidores chegaram a São Paulo e o São Paulo está deliberando. O São Paulo recebeu uma solicitação encaminhada por Júlio Casares e Outen Aires, presidente do Conselho Deliberativo do clube, essa intenção de compra. O principal objetivo é diminuir as dificuldades para que um parceiro invista no tricolor. Então, cara, o São Paulo está analisando, tá, o processo, tá, de virar SAF. Então, houve já essa proposta de reforma do Estatuto do São Paulo. O Estatuto do São Paulo proíbe a venda das suas ações e agora, dentro das linhas das alterações, né, essa alteração no Estatuto para que o São Paulo vire SAF, o importante é deixar o clube em condições e preparado para um eventual investimento. Se a gente não fizer a alteração no quórum, ninguém chega no São Paulo, disse o presidente do Conselho Deliberativo. Então, o São Paulo já começa a se movimentar para mudar o seu estatuto para receber investidores. Investidores, inclusive árabes, já chegaram no São Paulo com propostas para uma possível SAF, tá, no São Paulo. E não tá nada certo, mas o São Paulo já começa também a se movimentar nesse sentido de SAF. O primeiro passo é mudar o estatuto, o segundo passo é prospectar investidores, mas tudo indica que o São Paulo nos próximos anos também vai entrar nesse caminho de SAF. O São Paulo hoje tem mais de 800 milhões em dívida e está estrangulado financeiramente. O São Paulo precisa, para continuar disputando em alto nível títulos no futebol brasileiro, coisa que não faz há década, né? O São Paulo vai precisar virar SAF. O time está muito mal financeiramente. É um dos maiores clubes do Brasil, talvez o maior clube, na minha opinião, pelo menos em títulos, mas hoje não consegue competir em alto nível por títulos. Então o São Paulo já começa a vislumbrar esse caminho. Como eu te falei, todo mundo vai virar SAF. Outra SAF que já deve começar esse ano é a do Fluminense, tá? O Fluminense já recebeu uma proposta. O Fluminense está há mais de 2 anos nessa situação, né, prospectando a SAF, e o modelo que o Fluminense chegou é o modelo de tricolores com dinheiro investirem na SAF. Por isso que eu falei que o Corinthians gostou do modelo do Fluminense, que foi apresentado ali no segundo semestre de 2025. O Fluminense foi o pioneiro nisso, foi o primeiro time a propor vender as suas ações somente para torcedores do Fluminense. Então, já houve essa proposta de mais de 6 bilhões de reais na SAF do Fluminense em 10 anos, um investimento de 6 bilhões em 10 anos, com um aporte inicial de 500 milhões de reais na cara, 500 milhões de reais, depois esses 6 bilhões ao longo dos anos, mas também utilizando aí parte da receita do Fluminense. Não são 6 bilhões de dinheiro novo. Ninguém vai chegar no Fluminense e botar 6 bilhões, não. A proposta é investir 6 bilhões ao longo de 10 anos, tá? Minimamente. Então, o Fluminense recebeu essa proposta e o novo presidente Matheus Montenegro falou sobre isso. Ó. Nesse momento, o Fluminense tem uma proposta da Lazuli Partners e LZ Sport, que prevê investimento de 7 bilhões no futebol em até 10 anos e o aporte inicial de 500 milhões. A SAF, no entanto, só vai virar realidade se o quadro de sócios aprová-la. O que o novo presidente falou? Se a SAF sair do papel ou não é algo mais distante. Como eu disse a vocês, no dia que o Fluminense recebeu a procura do investidor,
ela foi apresentada ao Conselho. De lá para cá, a gente parou todo o processo de negociação para focar nas eleições, porque não seria bom para ninguém tratar dos dois temas ao mesmo tempo. Então o foco foi na eleição, agora a gente pode avançar com a trajetória em direção à SAF. Ele disse ainda, a gente se comprometeu a criar uma comissão interna para analisar a proposta e também criar uma comissão. Tem alguns pontos na proposta que a gente quer voltar à mesa para discutir com o investidor. Eu já antecipei que a gente vai discutir a questão do aporte. Ou seja, o Fluminense quer ganhar mais, achou pouco. A gente vai discutir a questão do investimento, como está planejado para os 10 anos e a penalidade caso esses investimentos não aconteçam. Eu falei 6, mas são 6,9 bilhões, então são 7 bilhões arredondando aí, tá? Ele ainda falou o seguinte, a gente vai tocando isso em paralelo ao longo do tempo. Eu acho que o torcedor pode ter certeza que nada será feito com pressa, que vai ter muita discussão ainda sobre o assunto, ainda temos muitas dúvidas e o nosso foco é esclarecer todas essas dúvidas. Cara, eu como torcedor do Fluminense achei um aporte inicial, ou seja, dinheiro novo, 500 milhões, muito pouco. Tá? O Fluminense está vendendo por 500 milhões de reais seu futebol, Xerém. O Fluminense nessa temporada ganhou 500 milhões só com o Mundial de Clubes, praticamente, né? Vale 350 milhões. Então é uma proposta muito baixa, realmente. Então o Fluminense não gostou dessa primeira proposta e está ali atuando junto aos investidores, tá? Para que receba um aporte maior. Então o Fluminense deve virar SAF nessa temporada, mas não será da forma como foi apresentada a primeira proposta, tá? O Fluminense não gostou e deve seguir negociando, tá? Outro fator importante, antes de virar SAF, o Fluminense quer pagar boa parte da sua dívida. O Fluminense tem uma dívida na casa dos 700 milhões de reais e com o dinheiro que o Fluminense recebeu na Copa do Mundo, o Fluminense quer pagar 10% dessa dívida pelo menos. Ou seja, cara, ali entre 70 e 100 milhões de reais o Fluminense quer diminuir a sua dívida de uma tacada. Então o Fluminense quer diminuir essa dívida por quê? De acordo com a proposta da SAF, cara, a SAF, a divisão seria 65% para a SAF, tá? Para os investidores e 35% para o Fluminense. Então seriam 7 bilhões por 65% da SAF do Fluminense. Mas na própria proposta dos investidores, se o Fluminense reduzir a sua dívida, ele ficará com mais ações. Ou seja, o Fluminense pode ficar com até 49% das ações. Ou seja, ele estaria vendendo o clube por 600, 700 milhões de reais e ainda permaneceria com 49% das suas ações, podendo mais à frente vender outra parte dessa ação e receber mais 700 milhões, 1 bilhão que seja, no decorrer da valorização do clube. Então a negociação da SAF do Fluminense não está nem de perto tão avançada quanto a do Santa Cruz, mas está mais avançada que a do Corinthians e a do São Paulo. E agora pra gente fechar aqui, cara, qual é a melhor SAF dessas 4 que estão se formando? A do Santa Cruz, cara, ela é uma SAF mais barata, porque o Santa Cruz vendeu quando estava ali na Série D e agora na Série C. Mas ainda assim me parece uma SAF que, para a estrutura que o Santa Cruz tem, é uma excelente SAF. Deve colocar o clube de volta à Série A e aí o Santa Cruz podendo decolar ou não. Mas inicialmente é a SAF que tem ali uma estrutura muito cirúrgica, né? Sabe o que quer fazer, mas ainda é uma SAF que promete investimentos menores. A SAF do Corinthians, cara, ninguém sabe o que tá acontecendo ainda. Tá muito novo, a proposta enche os olhos, né? Pagar a dívida da Arena e, meu Deus, que coisa maravilhosa, e levantar o... Mas calma também, às vezes a coisa que aparece de cara muito boa, no fim das contas pode não ser tão boa. Então tá muito no início, tá muito embrionária essa situação de SAF no Corinthians. Tem que haver algo mais claro, uma proposta mais robusta para que a gente possa analisar. Num primeiro momento, eu acho importante que o Corinthians vire SAF, mas do jeito certo, para não cair na armadilha, por exemplo, que o Vasco caiu. A do São Paulo não tem nada também. Recebeu uma primeira ali contato de investidores, mas o São Paulo ainda não tem nada. A SAF do Fluminense eu acho uma excelente ideia, vender só para torcedores do Fluminense, que vão amar o clube, que vão investir para ganhar títulos, não só para tirar dinheiro. Essa é a proposta da SAF do Fluminense. Porém, eu acho baixa a proposta pela SAF do Fluminense ainda, tá? Esses 7 bilhões aí de investimento em 10 anos, cara, o Fluminense já tem uma certa capacidade de investir esses 7 bilhões sozinho em 10 anos, né? Ainda mais que a tendência é que a liga chegando no Brasil, o dinheiro seja maior e que o futebol valorize. Então eu acho ainda pouco essa proposta da SAF do Fluminense, mas negociando, né, talvez aumentando em 30% esse negócio do Fluminense ali, um aporte inicial de 800 milhões de reais, 700 milhões de reais, algo assim, já começa a valer a pena. Dentre as SAFs que estão no Brasil hoje, para mim a melhor é a do Bahia.
Depois, cara, a gente vê a SAF do Cruzeiro é uma SAF muito única, né? Depende muito de um cara só. A SAF do Atlético também não tá bem. A do Vasco praticamente não existe. Então, assim, a do Botafogo também tá sem pé nem cabeça nesse momento. A do Bahia é a melhor SAF e continua sendo, na minha opinião, tá? Comenta aqui embaixo pra você qual dessas 4 SAFs você acha que vai dominar mais o futebol brasileiro, qual é melhor atualmente. Se inscreve no canal, até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!